idade é de 85 anos. Perfeito. Vai ser muito legal, galera. Perfeitamente. Eu aprendi com o senhor falar perfeitamente. Conta pra gente como que foi a sua adolescência aqui em Rincão. Sua infância. O senhor é nascido e criado aqui? Sou nascido e criado aqui. Para mim foi tudo normal. O que a minha criança precisava, eu tinha, tudo direitinho, sem um problema de nada. Mas só que eu era bem doente quando eu era criança. Bem doente mesmo. Tudo quanto é doença que aparecia na cidade, o Anésio pegava. E também a gente já corria já atrás da saúde também, né? Deixa tudo em ordem. E graças a Deus sempre foi bem. A família do senhor era a sua mãe, o seu pai, quantos filhos? Quantos irmãos o senhor tem? Nós temos 5 irmãos, que é 3 homens e 2 mulheres. Onde vocês moravam aqui em Rincão? Onde morava em Rincão? A casa do pai do senhor, onde vocês moravam? Ah, nós morávamos logo mais para baixo ali da cidade, a casa era do meu pai. O grupo, o senhor estudou? O senhor foi no grupo? Naquela época era grupo, né? A única escola que eu tive foi os 4 anos de escola, de grupo. Onde grupo era? Escolar. Do grupo escolar aqui do governo. Que era na antiga Onde? cultura, né? É. Passarinho. Como que era a adolescência do senhor quando o senhor era criança? Que recordação que o senhor tem de Rincão? A lembrança? Isso. Então, eu era uma criança muito doente. E eu também não sei porquê. Era tudo quanto é doença que parecia. Ele não entendeu. Eu tinha que ficar bem. Eu falo assim, ó, que recordação que o senhor tem daqui de Rincão quando o senhor era criança? Tipo assim, o que o senhor fazia? O senhor gostava de jogar bola? O senhor gostava de passear no... Eu sei que o senhor gostava de caçar no mato, que eu vi, o senhor contou, pô, não foi? Caçava passarinho. Caçava passarinho. Eu quero saber o que o senhor fazia quando o senhor era moleque, na rua. O que o senhor fazia? Gostava de fazer? Na rua, eu levantava na partida cedo, tudo, não levantava tarde. Ia para a escola, depois da escola vinha em casa, tudo, aí depois já saía caçando passarinho, o estilingue, né? Matar passarinho, que era um pecado a gente fazer aquilo, mas a gente não entendia essas coisas, né? Hoje a gente entende. E aquele estilingue ali, seu Anésio? E depois que eu peguei uma boa idade, aí comecei a caçar bicho do mato. Como que era? E eu caçava muito, era capivara e porco. Porco do mato. Conta pra nós uma história de caça do senhor. Não, nós tínhamos cachorro, né? E era vários amigos que nós ia caçar. 4, 5 amigos que nós ia caçar com os cachorros. E lá a gente armava a rede para a capivara não passar para baixo, para ir embora. E já um ficava ali na rede, os cachorros trabalhavam lá em cima nelas, elas vinham, chegava na rede, ela suspendia a cabeça para tomar fogo, né? Aí então o tirão comia. Você comia capivara? A carne muito boa, É. muito sabia. Eu cheguei, depois de uns tempos, cheguei até fazer a curtida no forno, igual o bacon. Ó, aquele forno lá, ó, aquele de lata ali, é para fazer bacon. Olha. Então, eu passava a capivara ali também. Ficava um negócio, uma carne muito boa. E à noite, aqui em Rincão, quando você era jovem, onde vocês frequentavam? A gente eu gostava de dançar um baile, ia dançar no baile, tudo direitinho, sem problema de nada. E a gente passeava no jardim, que o jardim era um lugar da gente passear, sabe? Era cheio? E logo quando eu fiz 18 anos,
Aí então eu já fui aprender a música. E aí então tomou todo o meu tempo. Porque todos os sábados eu tocava baile. E quando era durante o dia, tocava na banda também, as festas que tinha, da igreja, nas procissões, nos lugares que chamavam a gente também, em outra cidade também. E a gente, depois dos 18 anos, foi assim, 19, 20 anos, aí foi desse jeito. A minha vida foi sempre ocupada. O senhor foi influenciado por alguém para tocar? O senhor se inspirou em quem? O senhor viu alguém tocando? O senhor achou bonito? Como que o senhor entrou na música de que jeito? Não, porque o meu pai era pedreiro e os 2 filhos do maestro trabalhavam com meu pai. E a gente já gostava da música. Isso foi quando eu tinha uma média mais ou menos de 14 para 15 anos. Aí eles trabalhavam com meu pai, né? Eu era molecão ainda, né? Quase não ia trabalhar. Depois eu comecei a trabalhar, aí então a gente se conversava. Então eu falei, eu vou aprender a música. E logo que eu não tinha bem 15 anos ainda, já comecei a música. Já comecei lá com o pai dos rapazes, dos 2 rapazes, que era o maestro da banda. Aí já comecei, não. Eu falei para minha mãe que eu ia aprender a música, né? Aí meu pai não me deixou. Não deixou? Não me deixou. Eu fiquei quietinho, sem problema de nada, não quis responder nada. Eu falei, eu vou fazer 18 anos. Isso pensando lá em mim, né? Aí completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu trabalhava com meu pai também. Trabalhei de servente e depois eu já era um pedreirinho mais ou menos bom. O senhor herdou a profissão do seu pai? Do meu pai. Aí então, e eu ajudava bem ele. É. Aí então, falei para minha mãe, falei, ó mãe, avisa o pai que agora eu vou aprender a música. E como ele falou, que ele amassava o meu instrumento e me tocava fora de casa. Eu falei assim, agora a senhora pode falar para ele, amassar ele não vai amassar. E se ele quiser me tocar fora de casa, pode tocar, mas que eu vou aprender, eu vou. Mas não tocou? Ele não abriu a boca. É. Naquelas alturas, sabe? A gente era um pedreirinho bom também, né? Então aí continuei e nunca tive problema mais com meu O pai. senhor lembra do primeiro instrumento musical do senhor? O primeiro instrumento musical foi um pistão. Ele é igual uma corneta. Então eu toquei 20 anos. Tocava na banda, tocava as músicas no conjunto, né? Na orquestra, música orquestrada, que é muito bonito, né? A música orquestrada é muito bonita. E toquei 20 anos no pistão. E aí depois fui começar no saxofone. Olha só. O saxofone é um instrumento também mais gostoso para tocar, né? Aí comprei o saxofone e aprendi a tocar ele. E aí então toquei 25 anos e eu toquei saxofone. Quantos instrumentos de sopro o senhor sabe tocar? Não, o que eu sei tocar é só o pistão, que não toco mais, isso faz muitos anos que parei. E precisa ter boa embocadura para tocar um pistão. E o saxofone, que caleja a boca da gente. Porque se não tiver a boca calejada, tratada ou embocadura, você não toca. Então você tem que tocar todo dia, pegar o instrumento, todo dia tocar quando vai começar, né? Até começar a criar até calo na boca da gente. E aí então depois você toca tranquilo, sem problema de nada. Naquela época dos bailes, o senhor tocava quantas horas por noite? Nós tocava das 10 às 4 da manhã. Ô, louco! Opa! Das 10 às 4. Não cansava? Não cansava? Se cansava? Não. Tava calejado A já. boca está aí calejada, você toca tranquilo. Tranquilo.
Mesmo quando eu tocava pistão é um instrumento duro para tocar. Você tem que fazer força, senão você também não toca. Mas a embocadura do pistão é uma, e do saxofone é outra. O saxofone é uma palheta de bambu que está lá naquele bico lá, e põe dentro da boca. E aí assopra pelo... Aqui em Rincão, o senhor lembra uma festa, um baile que o senhor tocou, que foi muito bom, que o senhor tem lembrança até hoje? Ah, que nem no clube. No clube aqui de Rincão, Rincão Tênis Clube, que a gente tocava bastante ali também. Estava sempre tocando ali. E dava bailes bons. Então, às vezes ia tocar em fazenda. Olha. Nas fazendas, o conjunto, a gente ia tocar também. Quem chamava para tocar na fazenda? Os administradores, ou então as pessoas que moravam lá na fazenda, chamavam pra gente para ir tocar lá, tudo essas coisas. Tinha baile dentro da fazenda antigamente? Dentro da fazenda, e nas fazendas já tinha um salão lá, que era salão para o pessoal dançar. Lotava desse jeito. O nome do conjunto, o senhor lembra? Era Conjunto Nardi, que outro nós tocava nos bailinhos de fazenda, mas agora nos clubes aqui, era tudo orquestra Nardi, e as músicas tocadas toda orquestrada. Quantas pessoas tinha nessa orquestra? Tinha uma média de uns 10 mais ou menos, 11. Essa média mais ou menos que nós ali. Vamos falar da profissão do senhor agora. O senhor foi pedreiro. Pedreiro. Como que foi que o senhor começou? O senhor começou com o pai do senhor? Olha, eu fui pedreiro e gostava da profissão. E eu trabalhei 63 anos nessa profissão. E fui sempre muito bem. E eu tinha um bom nome. Um bom nome na cidade. Então as pessoas de outra cidade já vinham, ou então perguntavam, precisava de um pedreiro e tal. Ou então eu já tinha trabalhado nas outras cidades, então eles vinham chamar outra vez, tudo. Como eu trabalhei bastante em Santa Lúcia também, e saí daqui, fazia casa lá. Em Araraquara, fiz umas par de casa lá. Cara, eu fiquei trabalhando uma média de 8 a 10 anos que eu fiquei em Araraquara. E aí eu morei lá, eu morava lá. Aí depois vendi a casa lá e construí essa daí que eu tenho. E, para terminar as coisas que a gente, as propriedades que a gente tem, já faz mais de 15 anos que eu passei a minha casa no nome dos filhos. Que assim não tem inventário de nada. Não tem inventário. E vai ver que algum dos netos também quer comprar. Eles já são em três filhos. Ele é filho, eu tenho 2 homens e uma mulher. E ele é filho da mulher. E ele já comprou uma parte do tio dele. Eu ia perguntar agora. O senhor teve quantos filhos então e quantos netos o senhor tem hoje? Hoje eu tenho 6 netos. 3 filhos. 6 netos. 4 homens e 2 mulheres. O senhor teve 3 filhos. E tenho 3 filhos. O senhor é casado há quanto tempo? Em setembro agora é 61 anos em setembro. Então eu tenho 60 anos, que é esse ano que eu fiz, né? Quando foi setembro, eu fiz 60 anos de casado. Como que foi que o senhor conheceu a esposa do senhor? Onde foi? Como que foi? A minha esposa. Como que vocês se conheceram? Onde foi e como que foi? A gente se conheceu no jardim. O jardim, tem o jardim ali, todo mundo ia passear no jardim. Os moços, tudo, né? E ficavam passeando ali. Eu conheci ela por lá também. E a gente foi
começou a namorar tudo, e o pai dela trabalhava na Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que era aqui. Hoje tem outro nome. E aí tinha uma vila ali também, para lá de Rincão, colado com Rincão, tem uma Vila Paulista. E o pai dela morava aí numa casa da vila. E aí a gente... E quando fartou? O sogro era bravo? O senhor, quando foi o dia que o senhor foi lá pedir a mão dela em namoro? Conta pra... Ele era bravo, o pai dela? Não. Não? Não. Foi tranquilo? Gente, normal, tudo. A única coisa que eu fiquei chateado com ele. Quando faltou um mês que eu ia me casar no dia do meu aniversário, dia 22 de setembro, né? E aí, ele já tinha se transferido e foi começar a trabalhar em Jundiaí, o pai dela. E aí, então, ele alugou uma casa lá e tudo, queria mudar para lá, né? Aí cheguei nele um mês antes, né? Ou 20 dias, não sei quanto. Aí eu falei para ele, senhor Arthur, eu sei que o senhor vai mudar, o senhor não quer deixar para mudar no fim do mês, depois que a gente se casar aqui, e eu pago todas as despesas que o senhor tiver da festa, eu pago tudo. E o aluguel também lá da casa do senhor, lá eu pago tudo. E o que o senhor tiver, o senhor pode contar comigo que eu pago tudo, todas as despesas que o senhor tiver, para o senhor não ficar um mês lá pagando sem morar lá. Ele falou, não, eu vou mudar. Tinha nem casado, já queria mandar namorar. Mas então, aí o que aconteceu? Aí eu falei para minha namorada, o seu pai não quis, conversei com ele tudo, você bem escutou aquilo que ele falou, né? Ele falou, só tem uma coisa, hein? Eu não dou um tostão para ele. Nós vamos lá, nós casa, tudo direitinho, se ele quer fazer festa, faz, se não quiser, para mim é a mesma coisa, e acabou. Eu não vou ajudar ele com nada, não ajudei não. Tá certo. Mas não tô certo? Tá certo. Tá certo, eu pedi que ele não ia gastar nem um tostão. Eu pagava o aluguel da casa dele lá, e viagem que fosse, seja tudo que for. E ele foi embora e levou a namorada do senhor embora? Não, a mulher dele, Não. a minha mulher, Isso. ela trabalhava de empregada até com um primo meu. E agora parece que ela ficou na casa do meu primo, porque faltava 20 dias para a gente Pro casamento. casar. 22 dias, né? Porque aí ela pegou e ficou trabalhando no emprego mesmo. Aí depois que nós fomos para casar dia 22, eu não sei o que aconteceu lá, foi negócio de cartório. Aí então, nós passamos para o outro sábado casar, uma semana depois. Quantos anos o senhor tinha quando casou? 25. 25? Foi aqui em Rincão? Aqui em Rincão, e graças a Deus, Até hoje. eu estava preparado sob verba, estava bem, muito bem de situação. Então a gente oferecia tudo, né? Oferecia tudo, de ficar aqui para os amigos da gente e tudo, e no casamento tudo, mas falou, não, eu vou mudar. Então muda, não abri a boca. Você tem ideia de quantas casas ele fez aqui, então? Peraí que eu vou lá. O senhor falou pra mim que quando era novo, gostava de dançar baile. Aonde é? Qual é o clube que o senhor frequentava? Do Rincão Tênis Clube. Como que eram os bailes? Os bailes eram de sábado. Praticamente era de sábado. E aí depois tinha sábado também que eu não ia tocar, então a gente ia no clube. A
a gente era sócio lá, né? Então a gente ficava lá no clube, dançava. O senhor chegou a jogar futebol quando tinha o futebol amador? Não, não, não. Futebol eu joguei muito pouquinho, eu não gostava de futebol. E a praça, o jardim, era cheio na época? Cheio de Tinha radiola? Tinha o... Como que era? Conta pra gente. É, a radiola tinha lá, você queria oferecer uma música para um amigo, para uma família, para namorada, ou seja, a pessoa que a gente queria, ia lá, pagava uma taxa lá para tocar e tocava. O senhor chegou a pedir música lá? Ah, não. Mandaram o recadinho pro senhor? Alguém mandou o recado pro senhor lá já? Alguma mulher mandou recado pro senhor na radiola? Não. Isso de mandar recado, não. Não tinha isso. Oferecer música? Oferecia música. Pro senhor nunca mandaram? Não, a gente tinha namorada, né? Então quer dizer que eles não ofereciam. Vamos lá na profissão do senhor, pedreiro. E pra trás, ninguém tá pegando sua mão. Você me fala, hein? Lá na profissão agora, pedreiro. Quantas casas o senhor chegou a construir aqui em Rincão? Ah, eu não posso lembrar, mas construíram demais. Mais ou Bastante. menos. Mais ou menos. Ah, Quantos anos foi de profissão? umas 150, 63. 200 casas, mais ou menos. Porque eu trabalhava também das cidades vizinhas também, né? Que nem em Araraquara mesmo, fiquei lá, trabalhando lá de 8 a 10 anos em Araraquara. Aí depois a turma daqui me chamava bastante. E aí eu falei, puxa lá vida, agora eu mudei para lá, agora torta vim trabalhar aqui. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Então todo mundo começou a me chamar também, né, para trabalhar tudo. Então aí vendi a casa lá e construí essa daqui. Que esse terreno aqui já era meu. Eu não vendi esse terreno. Aí eu já com essa ideia também, né? Qualquer coisa, se eu ficar velho também, aí eu construo uma outra casa lá. Mas fiquei uma média de 8 a 10 anos trabalhando. Na época das bandas, dos bailes que o senhor tocava, teve alguma coisa que aconteceu de engraçado que o senhor lembra até hoje? Ah, não lembro, viu? Alguma coisa assim de engraçado que aconteceu que o senhor hoje, quando lembra, dá risada, quando lembra daquilo? Então, mas sabe o que acontece? Hum. Acontece o seguinte, a gente pega uma certa idade, então quer dizer que vai apagando muita coisa do cérebro. E é coisa que... Eu já tô Isso assim. aí é uma coisa O que... senhor já lembrou um monte de coisa aqui? Hã? Já lembrou um monte de coisa. É, tem coisa... É. Entra na. Agora eu vou falar atual. Entra na parte do YouTube agora. Agora o senhor é famoso. Bastante. O senhor é conhecido no mundo inteiro. Como que o senhor vê isso hoje? Então, a gente, fora de brincadeira, a gente fica admirado porque a gente estava fazendo aqui uns vídeos, né? E para alegrar a turma, a gente contava uma piadinha, agradecia as pessoas que mandavam muito presente para a gente, agradecia eles tudo e aí depois então a gente Hora que o senhor percebeu que o senhor estava famoso, que estava vindo um monte de gente aqui para te conhecer, como que você se sentiu? Então, mas aí começou a turma saber tudo, e vinha as pessoas visitar a gente também. E aí então depois, que fazia tempo já que eu estava tocando aquelas musiquinhas, tocavam as musiquinhas, e contavam as piadinhas, e brincava com o povo um pouquinho, que aí comecei a pegar fama, né? Aí que eu falei para ele, ó, eu vou surfejar uma música. E aí surfejei a música. E não só aquela música, eu comecei todo dia a surfejar, né? Que a turma começou a pedir. Uhum. E aí então
foi um sucesso medonho de eu sorfejar essas músicas. E não apareceu nenhum músico para fazer o sorfejo. E todo mundo querendo fazer sorfejo. E aí, então, a fama da gente subiu lá em cima. E até hoje não apareceu um para sorfejar uma música na televisão, nas rádios, em qualquer repartição pública. O senhor passa em vários jornais, na televisão, já teve em programa de rede nacional. Já, Sucesso grande. sucesso bastante. E a gente fica admirado disso. Admirado porque, já pensou? Tá certo, a gente faz os vídeos aqui, faz pela internet, né? Que é com o mundo inteiro. Mas já pensou depois? E as pessoas de lá, que vinham passear aqui, assim, né? Brasileiro que está trabalhando nos outros países, quando vinha aqui, passava aqui. Ou então, estava aí, ligava aqui. E era desse jeito, assim, e continuou desse jeito. E vem visita barbaridade aqui. E agora ainda que acalmou um pouco. Acalmou um pouco. E foi tudo por causa do sortejo que começou a subir lá em cima. A gente fica muito admirado de quando aconteceu uma coisa dessa. Quem que teve a ideia de começar a filmar os vídeos? Pergunta. Mas daí ele contou. Não. Como que foi que começou a filmar? O Caio começou a te filmar? Como que começou os vídeos? Os vídeos, foi o Caio fazia pela voz, né? Pelo vídeo que fazia para nós. E aí depois até as outras estações de televisão pegou tudo isso e levou embora. Daí foi ganhando proporção, o senhor foi ficando famoso. Famoso. Ele tem ideia do tamanho do sucesso que ele é hoje no YouTube? E várias pessoas da televisão já veio aqui também. O senhor tem ideia do tamanho da fama do senhor? Do quanto que o senhor está famoso hoje? O senhor tem ideia disso? Não. Não tem? Não tenho porque quase em todos os países que tem na Europa, a gente tem sucesso lá, como os de lá que vêm aqui também falam de lá, que tem que ver o sucesso do senhor que o senhor está fazendo lá. E ninguém parece um na televisão para fazer um sortejo. Ele vai fazer esse sorteio pra gente. Por que que ele acha que ele tá fazendo tanto sucesso assim? Por que você acha que você tá famoso desse jeito? Porque a gente está famoso devido às brincadeirinhas que a gente fazia nos vídeos, que era tocar uma musiquinha aí, contar uma piadinha, agradecer os presentes que a turma dava pra gente. Isso aí já ia indo tudo lá para a televisão também. E a gente fica admirado de acontecer uma coisa dessa, tão famoso desse jeito. Já estava famoso. E aí depois que eu comecei a sorfejar as músicas, aí foi mais ainda o sucesso. Agora Essa parte tá boa. Tá, o que que é sorvejar? Que até agora eu não sei o que que é. Agora o senhor vai explicar pra gente o que é o sorfejo. O que é o sorfejo? Isso, explica pra gente, pessoal lá de casa, entender. Que às vezes eles não sabem. Pede pra ele cantar em vez de explicar. Cantar? O sorfejo é esse. Quem vai tocar um instrumento de assopro, ele está tocando e sorfejando, porque tem que dar as notas aqui nos lábios. Peraí. A pessoa que está tocando. Peraí, que acabou a bateria. Deixa eu trocar. Peraí que nós vamos fazer de novo. É O só senhor vai o final. explicar de novo. É só esse final, peraí. O senhor contou um monte de história. O senhor contou um monte de história pra mim. O senhor falou que não lembra, lembrou um monte. Esse vídeo que nós estamos gravando vai passar no dia 20 de agosto. É? No dia do aniversário de Rincão. É, dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto, vai passar. Daí o Caio vai mostrar pro senhor. Vai ficar, ó, lindo. E obrigado, viu, por estar trazendo o vovô Anésia.